Vamos começar agora a segunda aula de preparação para o concurso de professores efetivos da Prefeitura de Fortaleza. A temática de hoje é Legislação Básica da Educação. Eu sou Daniel Azevedo, este é o canal Fábrica de Aulas, solta a vinheta. E sem mais delongas, vamos passar para a nossa primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, Lei 93/94 de 1996, constitui um dos princípios da educação nacional. Vejamos. Então, sem muita demora, é princípio claro, estabelecido lá na LDB, o item é liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Ou seja, as pessoas têm liberdade de ensinar, de aprender, e coisas como, por exemplo, professor ser fiscalizado, por exemplo, tendo a sua liberdade de expressão tolhida ou impedida. Isso não pode acontecer e a LDB quem nos protege contra isso, que é um discurso muito frequente nos tempos atuais, a questão de censurar a fala dos professores, e isso não pode acontecer e a LDB é quem nos resguarda. Então, primeira questão, está estabelecida na LDB a liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Vamos para a segunda questão. O pai que usa de força física contra seu filho menor de idade para discipliná-lo incide no que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, denomina de... Ora, então deixando claro que quando se usa de força física contra o menor de idade, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai chamar isso, e a gente tem que atentar para o que o Estatuto chama, vai chamar de castigo físico. Não necessariamente vai ser, digamos, algo que vai tirar sangue da criança, mas usou força física para disciplinar um menor de idade, você vai entender que isso é um castigo físico. E isso está estabelecido, há essa denominação no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, segunda questão, item E. Lembrar que nas próximas questões, nos próximos TDs, nós vamos estar revisitando e aumentando, trazendo mais detalhes do ECA, da LDB e tudo mais. Terceira questão. No tocante aos objetivos do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação, Fundeb, não é correto afirmar que o Fundeb, que ele, resumidamente, eu posso dizer para vocês que ele traz uma verba que ajuda a manter a educação básica atualmente. Então, existe uma fórmula com percentual dado pela União, pelos estados, pelos municípios, para que a educação ela tenha um mínimo de verba presente na sua Constituição. No caso, então, ele está querendo o que é falso. Já adiantando, mas vamos ler também os outros itens. Melhora a formação de professores. O Fundeb, ele não trabalha, ele não atua na formação de professores. Então, o item A é falso. O Fundeb vai trabalhar na valorização dos professores, quem já está na carreira. Mas não a verba do Fundeb, digamos assim, para você... a meta dele não é formação de professores lá no início, não, a formação inicial. Sendo assim, a primeira frase é falsa. Item B, tá tudo item A aí, mas o item B, vamos falar. Concorre para a universalização da educação básica. Verdadeiro. O Fundeb, ele quer que a educação básica vá se universalizar, ou seja, se expandir, se tornar cada vez mais comum. Item C, melhora a qualidade do ensino. Sim. Ao passo que o Fundeb traz mais verbas que pode ser aplicada para estrutura física, pagamento de professores e projetos, o Fundeb ele vai ajudar na qualidade do ensino. E o item D, incentiva a valorização dos profissionais da educação. Com certeza. Tanto é que ele é fundamental para se garantir uma verba mínima, um salário mínimo considerado um piso aos professores. Terceira questão, item A de aprovado no concurso da Prefeitura. Vamos para a próxima questão. Quarta questão.
Conforme o artigo 26 da LDB de 96, em vigor, afirma-se que os currículos de educação infantil devem contemplar a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Enquanto em dezembro de 2017 o Conselho Nacional de Educação aprovou. Sobre esse tema, todavia, é correto afirmar que a BNCC logo seja um documento de caráter, já deixando claro, a BNCC ela traz normas. A BNCC traz normas do que deve ser feito pedagogicamente nas escolas, trazendo a ideia, digamos, de um currículo, digamos assim, nacional. Embora seja errado dizer que a BNCC ela é um currículo, mas ela dá um norteamento do que minimamente cada instituição de ensino deve oferecer aos seus alunos. Quarta questão, item B. A BNCC ela tem caráter normativo, uma vez que define um conjunto normativo orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais como direitos das crianças, jovens e adultos. Então, quarta questão, item B. Quinta questão. Conforme a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento que denomina os conhecimentos e habilidades, melhor, que determina os conhecimentos e habilidades essenciais, precedido tal garantia o direito à aprendizagem. Eu vou ler aqui no outro prompt, porque para mim no notebook fica muito pequeno. Garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes, uma vez que o assunto, conforme a última versão deste documento, considere as seguintes afirmativas segundo as premissas. O que é verdadeiro sobre a BNCC, do que está aí? É o que a gente vai ver agora. Primeiro, já adiantando, é verdadeira. A BNCC tem como seus marcos legais o artigo 205 da Constituição Federal de 88, a fim de que reconheça a educação como um direito fundamental de todos e um dever compartilhado entre o Estado, a sociedade e a família. Verdadeira, a BNCC reforça o que já está na Constituição, neste artigo 205, e atenta, a educação não é somente uma obrigação da família, é uma obrigação do Estado, da sociedade e da família, e os três vão trabalhar conjuntamente para garantir a educação de qualidade às crianças e adolescentes. Então, a primeira frase é verdadeira. A segunda, conforme a BNCC, as decisões pedagógicas devem considerar o desenvolvimento de competências, com indicações claras sobre o que os alunos devem saber e sobre o que eles devem saber fazer. Segunda frase, verdadeira. A BNCC deixa bem claro o que é que você tem que saber e também o que é que você deve saber fazer. Terceira frase, a implementação da BNCC deve, embora levar em conta a diversidade cultural, social e econômica dos estados brasileiros, possibilitando, por mais que cada instituição de ensino construa seu currículo de forma independente e autônoma, usando com base somente as necessidades da comunidade local na qual atende. É falso. A escola não pode construir o seu currículo somente com as necessidades locais. A BNCC tem o oposto dessa ideia, de que tem que haver, digamos assim, um emaranhado com as ideias nacionais. Ou seja, a terceira é falsa porque diz que a escola pode construir o seu currículo só com as ideias locais. Isso é falso. Quarta questão e última, quarto enunciado, considerando que a educação básica deve propender a formação e ao desenvolvimento humano, entretanto, a BNCC defende explicitamente o compromisso com a educação integral. Verdadeiro, a BNCC defende a educação integral, que é aquela educação que vai trabalhar os aspectos mais gerais do ser humano. Não somente focar em memorizar, não somente focar em responder prova, mas focar numa formação mais ampla e de qualidade que atenda todos os aspectos necessários para a formação humana. Sendo assim, a quinta questão ficou sendo item D de 10, vai ser a nota de vocês no concurso que está chegando. Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Em consonância com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, logo a Base Nacional Comum Curricular define os direitos e objetivos de aprendizagem das crianças, orientando as instituições educativas na elaboração do currículo. Acerca dessas orientações, considere as seguintes afirmativas. Então, temos 4 afirmativas. Vamos ler a primeira. O primeiro passo é a elaboração do currículo de educação infantil, que garanta em sua proposta pedagógica
o respeito às crianças, promovendo seu desenvolvimento, consiste em estudar a resolução da CNE/CBE número 5 de 2009. Verdadeiro. A sexta questão, enunciado 1, é verdadeiro. A segunda, para planejar o trabalho no cotidiano, visto que os professores precisam analisar e identificar as conquistas e as dificuldades percebidas nas práticas com as crianças. Verdadeiro. Para planejar o trabalho cotidiano, você tem que analisar e identificar, né, o que a criança tem de conquista, de habilidade, para que você possa, então, poder promover uma intervenção positiva. Segunda frase, verdadeira. Terceira, de modo mesmo que a orientar os projetos pedagógicos das unidades de educação infantil, a BNCC propõe que nele as crianças tenham garantidos como direitos mediadores de aprendizagem significativos, como viver, brincar, explorar, expressar, participar, conhecer-se. Também verdadeira. Os direitos básicos da criança na educação infantil que são esses. Ela tem que poder conviver, brincar, explorar, expressar, participar, conhecer-se, porque acredito que tudo isso vai culminar na aprendizagem da criança lá na educação infantil. As três frases são verdadeiras. Vamos ver a quarta frase, porque ela é falsa. O currículo, por campo de experiência, propõe a organização do trabalho pedagógico na educação infantil com práticas essenciais para cada grupo etário, a fim de contemplar suas necessidades, demandas e interesses. A 4, então, ela é falsa pelo seguinte. Quando a 4 fala que o currículo ele tem que ser pensado em um trabalho pedagógico de organização com práticas para cada grupo, a fim de contemplar suas necessidades, demandas e interesses, na verdade, não sendo bem realista, não há como ser precisamente para cada grupo. Existe um conjunto de habilidades em comuns que aí vai se trabalhar, mas não achar que na mesma sala você vai ter um leque imenso de conjuntos a serem trabalhados. Existem habilidades comuns a serem trabalhadas, que as metodologias podem variar, mas os objetivos são em comum, sem sombra de dúvidas. Então, a quarta frase é falsa. Vamos para a sétima. Sobre a educação especial, é incorreto afirmar que... Já está marcado aí como incorreto. É incorreto que desde a origem a educação especial se caracteriza por uma perspectiva inclusiva, em que se considera as necessidades educacionais específicas da criança. Falso, porque na verdade a educação especial está em constante processo de luta e de início não havia garantia nenhuma de educação para crianças com necessidades especiais. Então, como a gente está buscando o item errado, seria esse. Porque, na verdade, na origem não havia garantias, direitos para este público. Vamos ler os outros itens. Durante muito tempo, a educação especial foi oferecida em instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais, em substituição ao ensino comum. Verdadeiro. Certo? Mas lembrar que a gente quer o falso, e o falso já é o A. Por muito tempo se separou. Quem era especial ia para um lugar, e as crianças, digamos, neurotípicas, quando for o caso, iam para outro. Item C. O projeto pedagógico da escola deve articular a educação comum e a educação especial, buscando atender às necessidades dos educandos. Verdadeiro. Tem que haver essa articulação. E a frase D. O trabalho colaborativo entre os professores da sala de aula comum e o da sala de recursos multifuncionais busca promover condições de aprendizagem da criança com deficiência. Também verdadeiro. Tem que haver esse trabalho conjunto, não somente o professor em sala de aula, mas com os outros setores da escola para garantir uma aprendizagem efetiva. Vamos para a oitava questão. De acordo com o documento Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, a respeito da formação do professor para atuar na educação especial, assinala a alternativa correta. Vamos lá, sem muito delonga, o que é correto sobre a formação do professor que vai atuar na educação especial? Seria o item C. A formação deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular para a oferta de serviços
e recursos de educação especial. Ou seja, um professor que trabalha com educação especial, ele tem que ter esse caráter interdisciplinar, ele tem que ter um leque maior de possibilidades, ele tem que entender a gama de possibilidades da educação inclusiva para que ele possa fazer um trabalho de qualidade. Oitava questão, item C. Vamos agora para a nona questão. O Plano Municipal de Educação, simbolizado, abreviado muitas vezes para PME, estabelece como diretriz da ação educacional a ser desenvolvida na rede escolar municipal a busca pela transformação do contexto educativo realizado pelos agentes educacionais da instituição escolar, em conjunto com familiares e estudantes, visando a melhoria das aprendizagens de todos os conhecimentos escolares, com ênfase na leitura e na escrita por parte de todas as pessoas envolvidas no processo educativo. Essa concepção pedagógica, conforme propõe o PME, olha aí, um documento regional, um documento da legislação educacional de Fortaleza que você tem que conhecer, acontecerá em escolas que passam a conceber-se como... E aí nós trazemos o conceito de comunidades de aprendizagem. Na verdade, então, essa concepção pedagógica vai definir as escolas como comunidades de aprendizagem, um local onde a aprendizagem é favorecida, um termo, uma expressão apresentada no documento do Plano Municipal de Educação de Fortaleza. Nona questão, item C. Os enunciados, melhor, os itens estão marcados errados, aí tem A e B, mas seria o C, comunidades de aprendizagem. Nossa última questão agora, o PNE tem vigência de quanto tempo? Plano Nacional de Educação. Resposta, e vamos comentar, 10 anos. Daniel, não é muito tempo? Ou Daniel, não é pouco tempo? Plano Nacional de Educação, quando se fala em meta de educação, as metas elas não são cumpridas de um ano para o outro. Há que se ter um tempo mínimo para que as ações possam repercutir em melhoria dos índices do que está sendo feito. Sendo assim, o Plano Nacional de Educação ele trata com um período de 10 anos, onde ações são previstas, metas são estabelecidas, às vezes alcançadas, às vezes não. Mas esse Plano Nacional de Educação, ele tem 10 anos a ser executado. Ok, gente? Então, este foi o TD de hoje. Próxima aula vai ser sobre raciocínio lógico. E aí nos vemos para mais um conjunto de questões para te preparar para o concurso da Prefeitura de Fortaleza. Obrigado e até a aula que vem.